Estimado irmão, querida irmã, é um prazer voltar aqui novamente convosco para meditarmos o Evangelho. Eu sou o Padre Raimundo, no momento sou responsável de acompanhar os seminaristas da Teologia da Diocese de Juazeiro. É com alegria que partilhamos o Evangelho desse 17º domingo do tempo comum, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, de 1 a 13. O Evangelho que nós meditamos neste domingo nos fala de uma ação bem comum da vida de Jesus, a oração. Jesus estava rezando, fala o Evangelho. Diante daquela atitude de Jesus, de sempre rezar, os discípulos também se sentem despertados para a oração. E chegam até Ele, ao Senhor, e pedem: Senhor, ensina-nos a rezar. E naquele momento Jesus vai ensinar aos discípulos a oração maior. A oração que nos coloca diante de Deus como filhos, como aqueles e aquelas que foram recolhidos no seio do Pai. E aí ensina-lhes a oração do Pai Nosso, a oração mais rezada pelos cristãos. A oração da filiação divina, aquela que Jesus nos concede. É a oração que realmente nos coloca numa intimidade com Deus, que não era algo tão comum naquele tempo, mas a partir de Jesus nós somos realmente filhos, nos tornamos filhos íntimos do Pai, do Senhor. Por isso podemos rezar de uma forma muito íntima, chamando Ele de Pai, o Pai nosso, o Pai de todos, o Pai que dá tudo que nós precisamos. Aqui no Evangelho de Lucas são colocados 5 pedidos, diferente do Evangelho de Mateus, quando também encontra-se essa oração do Pai Nosso, que Jesus ensina aos discípulos, quando encontramos 2 pedidos a mais, que são 7 pedidos. Na primeira parte, traz o pedido para que o nome de Deus seja santificado, e também o segundo pedido para que venha o seu reino. No Evangelho de Mateus acrescenta para que seja feita a vontade de Deus. A oração do Pão Nosso, a segunda parte, quando também o Senhor nos indica que o pão é de todos, o pão é nosso, o pão é comum, o pão é para todos. O Evangelho de Lucas acrescenta também mais 2 pedidos, além do pão. O pedido do perdão, para que o Senhor nos perdoe, nos comprometendo de também perdoar. E por fim, pedindo que possa nos livrar das tentações. O Evangelho de Mateus acrescenta o último pedido, também nos livre dos males. Essa oração realmente dá profunda confiança que nós temos no Senhor, de abandonar-nos nos braços do Pai, de realmente nos colocar diante dele como os filhos e as filhas que reconhecem que dele nós viemos e dele precisamos a cada dia para bem viver, que ele é realmente o Pai que nos oferece tudo. E aí Jesus vai acrescentar em seguida nesse Evangelho de que o Pai é muito mais bondoso do que qualquer ser humano deste mundo, que às vezes, por mais ruim que seja, atende à necessidade de seus semelhantes, ou de seu amigo, ou de seu próximo, de seu vizinho, quando ele vem pedir um socorro. Ele vai dizer: muito mais bondoso é o Pai, assim também Ele, todas as vezes que vocês recorrerem, Ele vos atenderá. Ele vai realmente atender a vossa súplica, o vosso pedido. Ele vai colocar o exemplo do pai que dá ao filho aquilo que ele pede e não o contrário. Se pede um ovo, lhe dá o ovo e não uma pedra, o pão, etc. Assim também, muito mais bondoso, ele vai dizer: é o Pai do céu que vos dará não qualquer coisa, mas o Espírito Santo. A última promessa de Jesus nesse Evangelho. O Espírito Santo, que é a própria força de Deus, é o amor de Deus, é realmente a vida em plenitude que o Senhor nos dá. Então o Senhor nos concede muito mais do que qualquer ser humano deste mundo pode nos dar, assim diz Jesus. Basta que cada dia nós realmente pedimos de coração a Ele, que Ele nos concederá tudo aquilo que nenhuma pessoa deste mundo é capaz de nos oferecer. Então, irmãos e irmãs, diante dessa atitude do Evangelho de hoje, em que o Senhor convida os discípulos a viverem, nós devemos também assumir na nossa vida diária aquela vida de oração, uma vida de entrega total a Deus, como o Senhor nos pede a fazer, de confiança no Senhor, que a cada dia vem nos dar tudo o que nós precisamos, principalmente a sua força, o seu vigor, o seu amor. Então façamos com confiança a oração ao Senhor nesse tempo difícil que nos encontramos, principalmente para essa região que
é atingida por a grande estiagem, pela seca. Então lembremos que o Senhor é bondoso, o Senhor é compassivo, o Senhor não deixa faltar nada aos seus filhos. Então pensamos com confiança, deixemos que o Senhor realmente a cada dia nos forneça o que nós precisamos, que Ele nos envie seu Espírito Santo, que é a força que nos faz vencer as dificuldades da vida. Então façamos a cada dia da nossa vida uma vida de oração, uma vida de entrega total a Deus, ao Senhor, em nossa família, em nosso trabalho, em nossas comunidades, para que façamos como irmãos juntos, de mãos dadas, essa oração, a oração da filiação divina, a oração dos irmãos, a oração do Pai. Então, estamos juntos porque somos irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai, como nos ensinou Jesus nessa oração. A palavra que nós podemos refletir durante essa semana, essa grande promessa de Jesus, quando Ele diz: quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo. Então tenhamos essa certeza do Espírito Santo que o Senhor nos envia, que está em nossos corações e em nossas vidas. O Senhor que é nosso Pai, que nos dá tudo o que precisamos, que Ele assim nos abençoe. Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.